na conclusão do Evangelho de João. Vamos orar ao Senhor. Pai, obrigado por esse tempo. E agora que vamos abrir Tua Palavra e caminhar pelo panorama, Senhor, da Tua Escritura, que o Senhor abra o nosso entendimento, abra o nosso coração, para nos deleitarmos, Senhor, nos Teus propósitos redentivos para o Teu povo, e para a história, e para a criação, Senhor. Nós Te louvamos, Senhor, por Tua graça sobre nós, e pelo modo e a maneira que o Senhor trouxe até nós a Tua revelação, por meio dos Teus servos, por meio do Teu Filho Jesus Cristo. E tudo isso está, Senhor, exposto e revelado na Tua Palavra, Senhor, que persevera até hoje. Assim Te oramos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Na aula retrasada, né, a Márcia, né, ela fez um questionamento aqui, né, muito interessante a respeito da... Nós falamos que o livro de João era o livro dos sinais. Né, e, nossa, agora vou ter que passar tudo de novo aqui. Era o livro dos sinais. Né? Então, João traz em seu evangelho 7 sinais. Então, antes da gente entrar no livro de Atos hoje, vamos observar os 7 sinais que estão expostos, revelados no Evangelho de João. E qual é o propósito, né, de nós estamos vendo isso, não é? É para entendermos, né, quais são os propósitos de Cristo ao fazer esses sinais. O próprio Evangelho de João, no capítulo 20, verso 30 e 31, ele traz esse objetivo, né? Ele mostra isso, não é? O que é que ele quer com esses sinais. Não é? É bem interessante a gente observar isso aqui, que a gente vai também perceber que na história do Novo Testamento, né, na narrativa dos Evangelhos, Jesus Cristo fez muito mais sinais do que nós podemos imaginar. Contudo, não é? O que está escrito aqui, nesses versos aqui, 30 e 31 do capítulo 20, são suficientes para que as pessoas, ao visualizar, ao testemunhar esses sinais, e também aqueles que leriam depois essa história, cresçam em Cristo Jesus. Né? Irmãos, nós não sabemos, nós não podemos, na verdade, né, pontuar, escrever e narrar todos os sinais de Deus na história. Né? É praticamente impossível, por quê? Porque toda a história, né, toda a história da criação do homem está pautada pela intervenção direta de Deus, não é? Nesse contexto. Ao olhar para a criação, está lá no Salmo 19, né, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Então, são sinais assim portentosíssimos, para que as pessoas, ao perceberem, ao olharem, não é, toda essa estrutura da criação aí, já deduzam naturalmente. Isso não é obra do homem. Isso não pode ser obra de uma explosão cósmica ou da evolução das coisas. Isso não tem como. Não tem possibilidade alguma, porque tudo é estruturado tão perfeito, tão equilibrado, que é impossível, não é, você não discernir, né, que há um Deus por trás disso tudo. Nós não temos aqui a quantidade, né, ou quantos anos nós temos da existência de todas as coisas. A gente não tem isso assim, literalmente falando, né, os anos, né, os 1000 anos, a gente não tem isso. Mas se a gente observar desde Gênesis até hoje, né, o Sol mudou de posição, ou esfriou, a Lua mudou de posição, esfriou, os planetas, né, que seguem uma órbita e uma construção, sabe, perfeita, oscilar alguma coisa? Não, irmãos, está tudo no mesmo lugar. As leis da física, da química, não é? As leis astronômicas, nada disso mudou. Então, como é que isso se mantém nessa estrutura? Logicamente, claramente, né, a gente vê que Deus preserva a sua criação. Não tem como. Não tem como, se você parar para estudar, inclusive os próprios cientistas vão chegar numa encruzilhada, por mais capazes que eles sejam.
Eles vão pesquisar, vão cavar e vão chegar a ponto, olha, não tem como, isso não é obra do homem, não tem como. Eles sabem disso, mas infelizmente, né, eles negam isso, por causa do seu orgulho próprio. Essa é a questão. Então, quando nós pegamos os sinais aqui de Deus aqui, né, a gente não pode limitar simplesmente os sinais de Deus ou de Jesus Cristo ao ato em si. A gente não pode limitar a isso. A gente tem que ampliar a visão, a gente tem que ampliar o entendimento e perceber que todos os sinais de Deus na história são sinais redentivos. Deus está pontuando, mostrando, revelando a sua redenção para a sua criação. Aí envolve o seu povo, envolve os que não são seu e envolve toda a criação. Toda a criação. É também bom a gente perceber que os juízos de Deus, todos eles, sem exceção, também apontam para a sua redenção. Apontam para isso. Não é simplesmente o juízo em si. Não é isso que está acontecendo. Porque ele está ali revelando que ele é contra, que ele não se deixa levar pela maldade e pelo pecado do homem. Ele freia, ele refreia, ele julga, não é? Para quê? Para que as pessoas, ao testemunhar isso, percebam que há um Deus na história que preserva a sua santidade e que vai redimir o seu povo. Né? E isso também é bom a gente perceber isso, né? Que o juízo de Deus não é juízo por juízo. Por trás desse contexto de Deus, de julgar a história, de julgar os homens, há o processo ali redentivo dele para a humanidade. Então, vamos observar aqui. João diz assim, João 20, versos 30 e 31. Na verdade, Jesus fez diante dos seus discípulos muitos outros sinais, que não estão escritos neste livro, e nem em um outro. Porque não há registro de nenhum outro livro, né, para-evangélico, para-bíblico, né, que retrata os sinais de Cristo. Não existe outros. Né? Ele continua aqui. Estes, porém, esses 7 que estão aqui, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome. Ora, a grande pergunta é, por que João só registrou 7 sinais de Jesus, né, no seu evangelho? A resposta é, por causa do propósito de Deus com esses 7 sinais. Simplesmente isso. Ele fala aqui que teve muitos outros, ele viu, ele presenciou, ele testemunhou, mas não foram registrados, porque Deus tem propósitos, irmãos, nesses 7 aqui que estão aqui, e são suficientes para que nós creiamos que Cristo que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Primeiro sinal, capítulo 2, versos de 1 a 11. Agora vamos dar uma caminhada rápida aqui, não é, em João aqui. Aqui fala o primeiro sinal de Cristo, né, foi nas bodas de Caná, não é isso? Milagre de quê? Do vinho, não é? Transformado em água, não foi? Vocês estão atentos, né? Exatamente. A água é transformada em vinho. Irmãos, olha, se você conversar com alguém que entende de química, não é? Você vai ouvir dizer que isso é impossível. Não é? É impossível isso, essa transformação assim imediata, né, de água em vinho. Não tem como. É de uma impossibilidade assim tremenda. Ninguém consegue fazer isso. Ninguém consegue transformar a água da água em outra coisa. Ninguém consegue fazer isso. Então, por aqui a gente vê aqui a grandiosidade, né, do sinal aqui de Jesus Cristo aqui, né? Em transformar um elemento químico em um outro elemento químico, não é? Sem qualquer mistura ou qualquer coisa aí. Simplesmente pelo poder da sua palavra, né? Então esse é o primeiro sinal. Isso aqui, irmãos, não é, infelizmente, né, não impactou ao ponto, não é, que deveria impactar, né, ali os convidados, né, o mestre sala, os garçons ali, não é? Não.
mas simplesmente aquele sinal foi específico para os seus discípulos, para verem a manifestação da sua glória. Da sua glória. E é interessante o contexto que esse sinal foi feito. Não é? Jesus estava onde? Estava numa festa, gente. E casamento judeu, irmãos, demorava uma semana. É festa mesmo, é celebração mesmo, é dança, é cântico, é vinho, é pão, não é? São as frutas lá da região. O povo celebra mesmo, se alegra mesmo. Né? Então a gente também percebe isso, né? que a mensagem do Evangelho é uma mensagem que ela depura a alegria e ela intensifica a alegria das pessoas. Né? Foi isso que Cristo fez ali. Ele intensificou ali a alegria de todo mundo, inclusive também dos seus discípulos, que perceberam a sua glória. Não é? Então, isso é muito bom para a gente. A vida cristã é uma vida de eterna festa diante de Deus, celebrando o seu nome e a sua graça, a sua glória, não é? E a gente vivendo isso aí no nosso dia a dia. Esse é o primeiro sinal. O segundo sinal está no capítulo 4, dos versos 43 a 44. Vamos ver aí, que sinal é esse aqui? Né? A cura do filho de um oficial do rei. Passado 2 dias, Jesus saiu dali e foi para a Galiléia, porque o próprio Jesus testemunhou que um profeta não tem honra na sua própria terra. Olha só, ele testemunhou isso. Assim, quando chegou a Galiléia, os galileus o receberam, porque viram todas as coisas que Jesus tinha feito em Jerusalém, por ocasião da festa, a qual eles também tinham comparecido. Olha só aqui já o efeito da multiplicação da água em vinho aqui na Galiléia. Olha só o alcance do milagre. Porque o povo galileu também foi à festa, então a festa foi bem grande. Então a gente começa a perceber as consequências, né, do sinal de Jesus Cristo, né? E aqui ele continua a história aqui. Jesus foi outra vez para Caná da Galiléia, onde tinham transformado água em vinho. E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Quando ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judéia para a Galiléia, foi até ele e pediu-lhe que fosse curar o seu filho, porque ele estava morrendo. Então Jesus lhe disse: se vocês não virem sinais e prodígios, de modo nenhum crerão. O oficial pediu mais uma vez: Senhor, venha antes que meu filho morra. Jesus respondeu: vai, o seu filho vai viver. Qual foi o sinal aqui de Jesus aqui? Em Caná da Galiléia foi a água em vinho, uma coisa visível, palpável. E aqui? Ele disse: se vocês não virem sinal, vocês não vão crer. Então ele não fez nenhum sinal aqui, visível, palpável. Ele usou o que aqui? A sua palavra. Vai, teu filho vive. E aí o menino realmente viveu. Então vocês estão vendo que nem sempre o sinal, não é, ele é físico. Isso aqui é um ponto interessante nesse texto aqui. Não é? Ninguém viu sinal miraculoso nenhum. Apenas ele deu a palavra e lá o menino foi curado. Jesus não sabe nem quem é esse menino, quer dizer, sabe pela sua onisciência, né, pela sua capacidade, né? Mas humanamente falando, Jesus nem viu esse menino. Apenas, e o pai creu, né, e o menino foi curado. É o segundo sinal. O terceiro sinal está em João 5, versos de 1 a 15. Observa aqui nesse sinal que ele curou o filho de um oficial do rei. Nós estamos falando aqui do Império Romano. O Império Romano foi um império que perseguiu profundamente a igreja, não é? Porque os cristãos diziam que Jesus era o Senhor e não César. No contexto aqui, não é? Esse era um oficial do rei, e esse oficial do rei, não é, simbolizava, não é, o domínio de Roma sobre Jerusalém. Então, como é que eu vou ajudar um cara desse? Que oprime o meu povo, que cobra imposto do meu povo, que subjuga o meu povo aqui. Eu não vou curar esse menino de jeito nenhum. Eles que se viram para lá. Foi essa a atitude de Jesus Cristo? Não. É outra quebra aqui de paradigma. Era um gentio, não era judeu, irmãos. Era um romano. E Jesus atende o clamor desse homem, sem ter qualquer laço
genealógico com o seu povo. Esse também aqui é um sinal tremendo que a gente também passa desapercebido no texto. Jesus ouve e atende o clamor desse homem. O que é que isso está me dizendo para mim e para você? Por que é que pessoas que nunca pisaram aqui na igreja, né, num momento de crise, de desespero, clamam a Deus, né, e Deus responde? E quando a gente menos espera, aparece aqui na igreja. Olha aqui, ó, o texto aqui, pode fundamentar isso aí. Clamando a Deus por sua graça e misericórdia. Eu fui um desses, quando eu estava na minha crise existencial, pensando em suicídio. E clamei aos céus, né, e era assim, avesso a Deus. Eu vivia, a minha ideologia de vida era a filosofia existencialista, ateísta, né? E Deus ouviu meu clamor. Vamos lá, outro sinal. Oi. São sinais, exatamente. Observa isso, os sinais de resposta de oração não é para a sua glorificação, mas é para que você glorifique a Deus. É o inverso. Ele que deve ser glorificado, porque ele te respondeu. A gente não merece isso, irmãos. Essa é a verdade. Então, os sinais devem glorificar sempre a Deus. Sempre a Deus. E continuam hoje. É porque nós estamos tão poluídos, né? Com tanta ideologia, com tanta filosofia, com tanta coisa na cabeça, não é? Que os sinais acontecem e a gente passa despercebido. A gente não consegue captar isso aí. A gente só capta quando o sinal tem a ver comigo e é uma coisa muito grande. Ou se não com alguém também é uma coisa muito... Aí você é impactado. Mas os sinais de Deus, irmãos, estão aí acontecendo nos 4 cantos do mundo. Nos 4 cantos do mundo. Ou você acha que... Por que a igreja perseguida hoje no mundo sobrevive até hoje? É por causa da força da igreja lá? Não, irmãos. A igreja que é perseguida é uma igreja fragilíssima. Eles não têm força contra essa força opressora. Olha agora para o contexto do Afeganistão, irmãos. A tristeza que está aquilo ali com o domínio do Talibã. Os cristãos estão sofrendo, porque não podem fugir, não tem como fugir. Eles são fortes para enfrentar, eles não conseguem enfrentar essa força aí. E Deus, no entanto, está o quê? Sustentando a igreja. Muitos vão morrer, mas isso não vai matar a igreja, isso não vai matar o propósito de Deus na história, lá daquele povo. Não vai, irmãos. Isso é o quê? Isso é um sinal. E a gente tem que observar isso. Por quantos anos, não é, o mundo tem se levantado contra Deus? Observa a história, o extermínio, a perseguição e tantas coisas aí, né? Ontem eu estava vendo um filme muito interessante na Netflix, era As Espiãs de Churchill, né? É baseado em fatos reais no finalzinho da Segunda Guerra Mundial, quando o governo britânico, né, infiltrou vários espiões pela Europa, principalmente na França, que estava dominada pelo nazismo, né, pela Gestapo, para eles espionarem, né, a estratégia de Hitler na Europa, né, os ataques e tudo mais. Né. E é interessante que nesse contexto aí, né, a gente fica muito triste com a realidade da França. A França se vendeu ao nazismo. Se vendeu, irmãos. De um modo geral. Mas tinha uns remanescentes que se levantaram como resistência. Não é? Mas há um fato interessante, que um pastor, né, lá que fazia parte da resistência, né, mas era um pastor assim, irmãos, assim, nossa, o final da história foi terrível. Ele agia dos dois lados.
ele tanto agia pelo lado da resistência, como também agia pelo lado do nazismo por causa de dinheiro. No final ele foi descoberto, né? Mas nem por isso a igreja deixou de existir, morreu ali. Não, irmão, está vivo até hoje, né? Então, o terceiro sinal aqui está no capítulo 5, a cura de um paralítico, né? Agora, veja que nós vamos ter aqui um contraste muito grande. Um paralítico, vamos ler aqui o texto. Passado essas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus foi para Jerusalém. Não, aqui é do 1 ao 15. Existe ali junto ao portão das ovelhas um tanque chamado hebraico Betesda, o qual tem 5 pórticos. Neste havia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando aí esse texto aqui do verso 4. Até... vou ler aqui. Esperando que a água se movesse, porque um anjo descia de tempo em tempo, agitando-a, e o primeiro a entrar no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Então, esse verso 4 aqui está entre parênteses aqui, né? Depois eu vou falar sobre isso. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo, deitado, e sabendo que ele estava assim havia muito tempo, perguntou: você quer ser curado? O enfermo respondeu: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque, quando a água é agitada. Quando tento entrar, outro enfermo chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue o seu leito e ande. Pronto, aí o homem foi curado. O que é que está acontecendo aqui? No capítulo 4, Jesus atende um oficial do rei. Então era um cara de renome social, de posição social, de destaque na sociedade. E agora Jesus está atendendo um paralítico que nem o nome dele a gente sabe. Um miserável, esquecido por todo mundo. Por todo mundo. Foi lá de propósito para atender esse homem. Esse homem. Vocês estão vendo? A graça de Deus, que ela não mede classe social, ela não mede cor, cultura, nada disso. O Evangelho vem para isso, para aglutinar, para transformar, não é, esses homens, né, em servos do Senhor Jesus Cristo, em adoradores do Senhor. Não é? Está aqui um homem aqui. Não é? É interessante que nesse verso, nesse texto aqui, desse sinal aqui, aqui na verdade são 2 sinais aqui claros. Eu não sei se você percebeu o outro. O primeiro aqui, claro, aqui é do homem que ficou bom. Foi para casa com leite, com o seu colchãozinho debaixo do braço, né? Deixou de ser paralítico, havia 38 anos. Foi curado, foi para casa louvando a Deus. Mas qual é o outro sinal que está aqui no texto aqui? O que é que Jesus está fazendo aqui? Betesda significa o quê? Lugar de, casa de misericórdia. A palavra significa isso, casa de misericórdia. Então, o que é que acontece aqui com esse milagre de Cristo aqui? O verso 4, irmãos, fala de uma superstição que o povo tinha. Então Jesus quebra, destrói também essa superstição. Não tinha anjo descendo para agitar água, coisa nenhuma. Isso aqui era o entendimento do paralítico. E estava ali há 38 anos e cadê? E o texto não fala daqueles que saem de lá curados. Isso é a visão dele, do próprio paralítico. Então Jesus aqui quebra também toda a superstição religiosa daquele contexto ali. Casa de misericórdia não é isso. Não é um anjo descendo para agitar água, fazendo aqui um processo seletivo. Quem for mais ágil, pula dentro e fica curado. Veja só que coisa maluca é essa. Se é casa de misericórdia, vai alcançar a todos. Então Jesus se coloca ali como o quê? Como uma verdadeira casa de misericórdia. Então ele quebra esse paradigma aí do entendimento das pessoas ali que estavam lá. Esse é o terceiro sinal. O quarto sinal está no capítulo 6, né, dos versos de 1 a 15. É a primeira multiplicação dos pães. É o quarto sinal de Jesus Cristo aqui, né? Quando ele multiplica o pão. Isso aqui é também um efeito assim, igualzinho a água no vinho aqui.
Ele pega o que aqui? Ele pega 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Para uma população, né, de quase 5.000 pessoas. Então isso aqui é algo assim estrondoso. Né? Também não há explicação para isso. Né? Não tem explicação física e química que consiga elaborar, né, como foi que isso aconteceu. Não tem, não existe isso aqui. Como é que você pega 2 peixinhos e alimenta 5.000 pessoas? E 5 pães alimenta 5.000 pessoas. E olha que ainda sobraram 12 cestos cheios de pão. Né? Que milagre esse aqui que ele está dizendo aqui? O que é que Jesus está dizendo aqui para as pessoas? Que eu sou o pão da vida. É isso que ele está dizendo aqui. Eu sou o alimento da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, terá sede. Ele fala disso para a mulher samaritana lá no capítulo 4 e vai falar lá na frente que ele é o pão da vida, né? Sabe, irmão, isso impacta as pessoas, mas é interessante que essa mesma multidão aqui não entendeu o que estava acontecendo, e nem os discípulos. Ele vai passar para outra margem, né, do lago, e eles ficam brigando para saber porque não trouxeram o pão, né? E Jesus diz, olha, vocês não estão entendendo nada do que está acontecendo aqui. Sinais mostrando a redenção de Deus para um povo faminto, um povo desesperado, que não tem o que comer. Ele diz, olha, eu sou o pão da vida. Eu estou trazendo a redenção de Deus para vocês aqui. Né? O quinto sinal, no capítulo 6, verso 16. Não, que eu peguei errado. Esse aqui também é outro sinal portentoso, do verso 16 ao verso 21. Né? Jesus anda sobre o mar. Mar na Escritura não nunca simboliza algo bom, é sempre algo mau, tenebroso, assustador, apavorante. E o mar, a gente pode assim dizer que tem a ver com as aflições, as tribulações, os açoites da vida, né? Envolve tudo isso. Então aqui ele anda sobre o mar. O que é que ele está dizendo para mim e para você, e o que é que ele está dizendo para os discípulos? E é interessante que o próprio barco dos discípulos lá, um vento que vem lá, um vento oriental que chega no mar da Galileia ali, que levanta ondas ali enormes, né? E eles estavam nesse contexto aí de desespero, né? E Jesus, né, ele vem andando sobre o mar. Qual é o sinal dele? Para os que estavam no barco ali, que viram aquilo acontecer. É que ele está acima. Não é? Ele controla, ele administra, ele manda, ele ordena, né, a toda e qualquer circunstância contrária à vida daqueles que creem nele, que buscam o seu nome, que são deles. Ele caminha sobre o mar, mostrando isso. Se ele caminha sobre o mar, né, aqueles que estão nele também caminham com ele sobre o mar. Ele não vai livrar, ele vê aqui que ele não livrou os discípulos da luta contra o mar, né? Mas ele acalmou a tempestade. Mas eles continuaram remando para chegar na outra margem. A mesma coisa acontece com a nossa vida, irmãos. Os nossos problemas, as nossas tribulações, é o mar agitado, o mar que agita o nosso coração, a nossa mente. Nós vivemos hoje na história da humanidade talvez o período mais intenso da ansiedade, né? Estava até comentando sobre isso, é o nosso tema de terça-feira, não andeis ansiosos. Nós somos hoje um povo completamente ansioso, preocupado de tudo. Por causa das circunstâncias da vida. É também interessante observar que na história bíblica, né, a ansiedade, né, ela surge, né, lá com Adão e Eva ali.
quando o diabo tenta Adão e Eva para serem conhecedores do bem e do mal e serem iguais a Deus. Então criou uma ansiedade no coração deles. Nós queremos ser assim. E aí a coisa, não é? Depois daquilo ali, não é? Nós somos um povo ansioso. A humanidade é ansiosa por causa do pecado. Mas como viver nesse contexto, irmãos, sem ser dominado, escravo da ansiedade? Só em Cristo, irmãos, que anda sobre essas circunstâncias e que nos chama a isso. Ele fala lá em Mateus 11, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, né? Tomai sobre mim o meu jugo, né? Aprendi de mim que eu sou manso e humilde de coração. Ele chama para estar com ele. Essa é a grande lição aqui, não é? Sobre o mar. É um milagre assim, não, ainda hoje na história. Não teve ninguém, né, que andasse sobre os mar, andasse sobre as águas do mar, não é, sem afundar, sem cair, sem ser tragado pela força da gravidade, né? Não tem ninguém, irmãos. Mas ele está dizendo isso aqui. Eu vim para trazer esperança, para trazer redenção para vocês, para o meu povo. Para que nós possamos caminhar na vida, né, de uma forma equilibrada e saudável. Problemas vamos ter, porque ele mesmo diz isso. No mundo tereis aflições, mas tendo bom ânimo, eu venci o mundo. Isso aqui foi um sinal para os discípulos. Né? O sexto sinal, capítulo 9. Abra lá dos versos 1 a 41. Jesus cura um cego de nascença. Quais sinais Jesus está mostrando aqui nesse texto aqui? O mais claro aqui, né, é a cegueira espiritual. Né? No caso aqui, a cegueira física, que também a gente pode também traduzir aqui ou aplicar a cegueira espiritual. Né? Ele está trazendo luz aos olhos de alguém que é cego desde nascença. Qual é a aplicação? Nós já nascemos em pecado, nós somos cegos para Deus, não é verdade? Quem é que vai trazer luz aos nossos olhos para vermos a Deus e entendermos o Senhor? Cristo. A luz dele, entrando em nosso coração. Esse é o sinal mais claro que ele quebra, que ele mostra aqui. Qual é o outro sinal? Que ele mostra aqui e quebra também um paradigma. Quem pecou? O pai ou a mãe para ele nascer cego? O texto é claro, cego de nascença. Então as pessoas pegam isso como maldição hereditária. Isso não existe na Escritura. Ele quebra também esse paradigma. Nasceu cego porque nasceu cego, para a glória de Deus, irmãos, e ponto final. Aí não tem que estar cavando o passado, voltando atrás para poder quebrar a maldição, quebrar o pecado dos nossos passados. Tal. Isso é coisa de gente maluca, que não está entendendo o que é o Evangelho. Eis que vocês são nova criatura. 2 Coríntios 5,17. As coisas velhas ficaram para trás. Tudo foi feito novo. Não existe maldição hereditária. Crente, desculpa, a maldição hereditária, ela não existe na Escritura. Existe uma repetição dos costumes pecaminosos que passam dos pais para os filhos. É diferente, é uma cultura do pecado aí. Porque se existisse maldição hereditária, irmãos, né, ninguém ia se converter de família nenhuma. Porque cada família tem sua história, tem histórias trágicas, né, de um monte de coisa aí. E como é que pessoas se convertem dentro dessa realidade aí? Quem foi que quebrou a maldição dele? Não. Então não confundam costumes culturais pecaminosos que passam do pai para os filhos e com maldição hereditária. Isso se mistura nessa teologia do nosso tempo, né? E as pessoas gastam cursos, um monte de coisa, quebrando maldição hereditária. Eu lembro que na minha época, né, quando eu ainda não tinha tanto discernimento, né, assim como me converti, eu entrei no curso como esse. Mas na metade do curso eu digo, isso aqui é loucura, isso não tem como.
Eu ficava me lembrando do meu tataravô que ele fez. Gente, eu não sei, eu nem conheço ele. Eu nem conheci meu avô paterno. Não é? E como é? Não, você não sabe? Não sei. Não, mas a gente vai orar para você quebrar. Quebrar o quê? Eu tenho poder para quebrar o quê? Você está entendendo? Essas coisas assim. Não, isso aqui, aí eu deixei e fui embora. Porque eu não via, sabe, por mais textos que ele colocasse lá, mas eram todos textos fora de contexto. Depois a gente vai estudando mais e vendo essas coisas aí, entendendo que as coisas não funcionam assim. Está aqui o caso aqui de um cego de nascença. E Jesus curou esse menino para mostrar, né, que a enfermidade, né, ela é perfeita. Né, e só a perfeição de Deus pode curar, se Deus quiser curar. Esse é o ponto. Né, e muitos pais hoje, irmãos, se culpam muito, né, por o filho nascer com alguma deficiência, né? Isso não deveria ser assim, né? Mas, infelizmente, quando você não tem a luz do Evangelho, você se culpa, você se morre por causa disso aí, né? E o último sinal está no capítulo 11. Então, a gente vê que do primeiro sinal para o último sinal, há uma intensidade da manifestação do poder de Deus. Quando chega no último sinal, aí a explosão total, né, de Deus mostrando o propósito da sua redenção. Capítulo 11 de João fala sobre quem? A ressurreição de Lázaro. Esse aqui é o maior e mais potente sinal de Deus na história da humanidade. Nenhum ser humano foi capaz de fazer isso aqui. Nenhum ser humano. Os médicos ressuscitam, né? Mas usando todos os seus aparatos técnicos e químicos para poder recuperar alguém que teve parada cardíaca. Mas o fato aqui é um homem que já está 4 dias enterrado, podre, em decomposição. Isso aqui que é não é? O fato que espanta aqui, que não tem como. Depois de declarado atestado de óbito, né, você pode colocar lá o que você quiser. Eu lembro que quando mamãe morreu, né, eu estava com ela no quarto, né, chegaram os paramédicos, né, na hora, eles tentaram ressuscitar de todo jeito, né, injetaram adrenalina, né, aqui nela, na jugular, fizeram aquele negócio para trazer, ativar o coração e tal. Né? Eu fiz, pode parar, gente. Eu agradeço o esforço de vocês, mas ela está morta já, não tem como. Não se pode mais, Deus levou mesmo. Não tem como. Né? Não tem como vocês fazerem mais nada aqui. E eles baixaram a cabeça, né? E disseram, a gente sempre fica frustrado. Eu digo, não, vocês estão frustrados, eu estou aqui também arrasado com isso. Mas há uma esperança que ela morreu para a glória de Deus. Ela está com o Senhor, ela vai ser ressuscitada no último dia. Mas onde é que está a base disso? Como é que um morto vai ressuscitar? O que é que Cristo faz no capítulo 11 de João? Mostra justamente essa realidade. O impossível dos impossíveis. Os mortos que estão enterrados há 100, 200, 300, 400, 500, 1000 anos aí, vão ser ressuscitados. Inclusive aqueles que foram cremados também. Que você pegou o pó e jogou aí no campo, no mar, seja lá onde você jogou. Né? Mamãe foi cremada. Né? Cinza, pura cinza. Como a palavra diz, né? Do pó vieste, ao pó voltarás. A tradição cristã, não é? Isso também está na Escritura, né? A tradição cristã, não é? Ela aponta para o sepultamento, não é? Por causa de Cristo. Mas, não é? A gente não pode dizer, nem pode afirmar que aqueles que foram cremados, né, não vão ressuscitar, porque isso não está na palavra de Deus. Isso não está. Então também descansa aí essa questão aí. Deus vai ressuscitar também. Né? Então está aqui Lázaro aqui, né? Jesus diz, eu sou, se creres em mim, eu sou a ressurreição e a vida. Ele vai ressurgir dos mortos. Então ele encerra, né? João encerra esse 7º sinal aqui como o sinal mais portentoso de Cristo. Você vê que há uma intensidade, né, desses sinais, né, até chegar aqui.
Todos os sinais apontam para quê? Para o olhar redentivo de Deus sobre aqueles que creem em seu nome. Os sinais estão dizendo isso. Esse é o meu propósito na história da humanidade. Isso está revelado em meu Filho Jesus Cristo. Os meus servos do passado, do Velho Testamento, todos eles apontavam para isso. Todos os sinais do Velho Testamento. Está cheio de sinal do Velho Testamento. As festas, os sacrifícios, o próprio tabernáculo, tudo apontando para Cristo. Tudo é sinal de Deus ali, mostrando que a redenção do seu povo. A terra prometida, que era um sinal portentoso de Deus ali para a nação de Israel, apontando para a Nova Jerusalém, para a redenção total do seu povo. Ok, irmãos? Então, esses são os 7 sinais de Cristo no Evangelho de João. Acho que a nossa aula já acabou, né? A gente não entrou no livro de Atos dos Apóstolos. Ok? Encerramos João e vamos entrar no livro de Atos dos Apóstolos. Por que esse nome? Abra aí, só para a gente dar aqui pelo menos uma introdução, né? Vamos lá, abra aí no final de Mateus, no último capítulo do livro de Mateus. Para a gente entender aqui o contexto, né, o contexto de Atos no Evangelho. Né. Mateus, verso 18 ao verso 20. Esse aqui é o contexto do livro de Atos. O livro de Atos é a aplicação de Mateus, capítulo 28, verso 18 a 20. É o que nós vamos ver aqui no livro de Atos. O que diz aqui, em Mateus? Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo, aqui é após a sua ressurreição, antes da sua exaltação, da sua ascensão. Então ele reúne seus discípulos e diz o seguinte: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Isso aqui é importantíssimo. Importantíssimo essa frase de Cristo aqui. Eu sou o Senhor, no céu e na terra. Baseado nesse fundamento, nessa realidade, ele vai dizer, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado a vocês. Eis que eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. O que acontece em Atos é justamente a aplicação por meio dos apóstolos, né, no caminho, no decorrer da história. Então, Atos dos Apóstolos é justamente o pessoal indo, ensinando, pregando, batizando, discipulando, né, aqueles a quem Deus dava, né, a igreja do Senhor. Atos são ações dos apóstolos. Né? Esse é o ponto. É interessante também, agora, abre lá no livro de Atos. Né? Verso 8. Ora, Jesus em Mateus deu uma ordem, não foi? Para os discípulos? Deu uma ordem para os discípulos. Mas a questão é, como é que nós vamos? Como é que nós vamos, Senhor, fazer essa obra, né, gigantesca? Então, Atos aqui, ele vai iniciar, né, o processo dessa obra, né, Jesus dizendo o seguinte, mas, Atos 1:8, vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Para fazer o quê? O que está lá em Mateus 28, 18 a 20. A propagação, a expansão da igreja do Senhor. Então esse é o livro de Atos. Não é?
nós vamos começar a perceber aqui Jesus saindo de cena, né, fisicamente, e agora a ação do Espírito Santo na vida dos apóstolos e na vida da igreja. O livro de Atos, a gente podia colocar o seguinte título assim, Atos do Espírito Santo. Seria mais coerente com a narrativa aqui. Porque todo mover aqui do povo de Deus na expansão do reino é motivado e é movido pelo poder do Espírito Santo sobre eles. Então, esse é o livro de Atos. O livro de Atos, irmãos, ele é um marco na história da igreja. Não é? É como eu não diria um divisor de água, mas como um ajuntamento de águas. É como se fosse uma represa muito grande. Aí vem uma água canalizada do Velho Testamento, dos Evangelhos, e cai nessa represa aqui. Né? E dessa represa aqui vai sair o quê? Não é? A água para inundar toda a terra seca que está do lado de lá, pela ação, não é, do Espírito Santo na vida dos apóstolos e do povo de Deus que formava a igreja. A igreja. E assim, não é, todo o Império Romano é inundado, né, por esse Evangelho. Todo o Império, irmãos, é inundado por esse Evangelho. Eu estou lendo um livro que eu ganhei aqui da igreja, né, em defesa de Constantino. Né? Nosso livro é fantástico. Eu estou assim, né, me deleitando. Eu tinha uma imagem do imperador Constantino completamente torta. Não é? Como aquele cara político, aproveitador, aquele cara assim de momento, pragmático, né? E queria se fazer no império tal, e usou o cristianismo como arma para isso. Irmãos, nada disso. Tem nada disso. A gente começa a ver a influência do cristianismo na vida de Constantino pela própria mãe. A mãe era uma crente ferrenha. Né? E a gente vê, não é, a sua luta, né, mesmo no contexto de perseguição, né, dos imperadores, ele lutando em favor da igreja ali, já naquela época ali. E quando ele assume o trono ali, irmãos, ele entra assim pesado, não é, com o evangelho. Né? O concílio de Nicéia, né, eu também pensava que era também uma armação dele, não tem nada a ver. Ele entra ali com muita graça, com muito poder para estabelecer, não é, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo e lutar contra os arianos ali. Nossa, bacana demais o livro. Nossa, você vê assim, como Deus usou Nabucodonosor, como Deus usou o Ciro, não é, ali para exortar Israel. E agora a gente vê Deus usando esse imperador para a expansão, né, do seu reino ali, após 300 anos de perseguição ferrenha à igreja. Não é? Bacana demais. Então, Atos dos Apóstolos é um livro fantástico, que nós vamos conhecer aqui toda a história das cartas do Novo Testamento, todas elas. São todas escritas nesse período. A maioria escrita pelo apóstolo Paulo, em suas viagens missionárias, em suas prisões. Não é? Ok, irmãos? Então, no próximo domingo, nós vamos adentrar aqui no livro de Atos dos Apóstolos, ou Atos do Espírito Santo. A nossa igreja, ela está nesse contexto aqui, que o livro de Atos não se conclui, só se conclui com a volta de Cristo, quando ele vem buscar a sua igreja, aí se conclui. Enquanto isso, nós estamos aqui sobre a ordem de Deus aqui, do portanto de Deus. Né? Todo poder foi me dado nos céus e na terra. Portanto, indo, né, fazendo discípulos. Vamos orar ao Senhor. Pai, obrigado por tua graça e bondade sobre nós, pela tua palavra e por esses sinais que o Senhor deixou escrito para que nós creiamos que Jesus Cristo é o Filho de Deus, é o Salvador, é o Redentor do teu povo. Obrigado, Senhor, por essa manifestação do teu Espírito Santo, que habita aqui entre nós, Pai, e nos ajuda a entender a tua palavra. Assim te oramos, em nome de Cristo. Amém.